Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho até aqueles que não o conhecem. Meus irmãos, este é o terceiro devocional da série que fala a respeito da justiça de Deus, né? E hoje eu quero falar a respeito de amar a justiça. Para falar sobre isso, eu quero ler para vocês Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 6, que diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Primeiro eu gostaria de fazer um parênteses aqui, irmãos, para dizer a vocês a respeito desse trecho de Mateus capítulo 5, né? Dos versículos 1 até o 12. Aparentemente, quando nós lemos, dá a impressão de que está falando de pessoas, e cada versículo está falando de uma pessoa diferente, né? Ou cada versículo está falando de um tipo de pessoa. Na realidade, esse trecho está falando de um caráter, um só cristão, gerado em Cristo, né? Um só cristão que foi ali verdadeiramente discipulado, que está em Cristo, tem este caráter. Então aqui fala de características de uma pessoa que é gerada em Cristo, ok? E aí ele vai dizer aqui: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Muito bem. O que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui? O que é ter fome e sede de justiça? Bom, nós sabemos que a palavra justiça significa que você está dentro da vontade de Deus, né? Aquele que pratica a justiça está praticando aquilo que é da vontade de Deus. E sabemos também que a justiça de Deus não é igual à justiça dos homens, né? Nós não podemos olhar para a justiça dos homens e compará-la à justiça de Deus e entender que aquela é a mesma justiça. Por exemplo, né? A justiça do homem é assim: o ladrão, né? Uma pessoa roubou, então ele precisa ir para a cadeia. Essa é a justiça do homem, porque o homem pensa que a pessoa tem que pagar por aquilo. Na justiça de Deus, nós vemos o ladrão na cruz pedindo a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus disse para ele: Hoje estarás comigo no paraíso. Então, antes, a justiça de Deus não é penalidade, mas é perdão. A justiça de Deus, meus irmãos, não pode ser comparado a algo terreno, porque ela gera dentro de cada um de nós um caráter de cidadãos celestiais, tá certo? Se você quiser saber sobre esse caráter cristão, falei sobre esse trecho de Mateus capítulo 5 no devocional da semana anterior, tá certo? É só você procurar aqui no canal e você pode ouvir essa mensagem. Hoje, então, quero falar especificamente sobre a justiça, né? Irmãos, o Senhor Jesus Cristo está nos dizendo aqui que é agradável ao Pai que nós tenhamos fome e sede de justiça. O que é ter fome e sede de justiça? É aquela pessoa que procura a justiça, é aquela pessoa que não se aparta do desejo pela justiça, é aquela pessoa que está acordado, está pensando em justiça, está dormindo, está desejando a justiça. É aquela pessoa que está preocupado em agradar em todo o tempo o nosso Pai Celestial, agradando em obediência, em boas ações. A Bíblia fala, né, irmãos, sobre obras de justiça. Então, irmãos, aqui o Senhor Jesus Cristo está falando de pessoas que não por obrigatoriedade buscam estas coisas, mas por amor.
Então nós podemos entender que aqueles que têm fome e sede de justiça são aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo, que amam Deus o Pai e que, portanto, amam a justiça, ou seja, amam estar dentro da vontade de Deus. É o que nós precisamos fazer, meus irmãos. Muitas vezes, nós estamos à procura de coisas que nos satisfazem, né? Muitas vezes nós estamos procurando por coisas desta terra que nós precisamos, que nós queremos, enfim. E deixamos de lado a necessidade de buscar aquilo que o Pai quer. Não nos convém ser assim, irmãos, porque quando nós procuramos por aquilo que nos agrada, nós deixamos de ter tempo para as coisas do reino de Deus. É por causa disso que muitos dizem assim: ah, eu não sei como essa pessoa ora tanto. Ah, aquela pessoa fala da palavra de Deus. Bom, eu não sei falar da palavra de Deus. Isso acontece, meus irmãos, porque a pessoa não busca a justiça, porque Deus, o Pai, quer que todos façamos isso. Ele quer que todos levem o Evangelho. Mas é claro, se a pessoa não buscar estar na vontade de Deus, ela não vai fazer tais coisas, né? Ela precisa passar um tempo lendo a palavra, precisa passar um tempo aprendendo a palavra de Deus para que ela consiga falar. No fundo, é apenas falta de desejo pela vontade de Deus. Então aqui o Senhor Jesus Cristo nos diz, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Irmãos, nada na nossa vida é melhor do que você dobrar os seus joelhos e clamar por uma determinada situação e receber de Cristo a resposta. É isso que ele diz. Quem tem fome e sede da justiça, quem tem fome e sede de que a vontade de Deus se cumpra aqui na terra e busca isso, quando você recebe, não há nada melhor do que isso. E isso faz com que a gente queira buscar mais e mais. Por exemplo, irmãos, o Senhor Jesus Cristo nos diz pela palavra que nós precisamos orar e jejuar, porque certas castas de demônios só saem quando nós fazemos isso. Quando então você pratica essa justiça de Deus e você vê a vida de determinada pessoa liberta porque você orou, porque você jejuou, olha, nada mais maravilhoso do que você ver se cumprir a justiça de Deus. Mas há aqueles que olham para as pessoas e não enxergam que o que elas fazem de mal é por conta de prisões espirituais. E estas pessoas não vão buscar a oração e o jejum. Elas ficam paralisadas. Essas pessoas, irmãos, não estão tendo fome e sede de justiça, elas não estão amando a justiça, não estão buscando para que a justiça de Deus se cumpra aqui na terra. E os únicos que serão correspondidos são aqueles que fazem o contrário. Assim como o Senhor Jesus Cristo disse aqui: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A vontade de Deus não cairá sobre a sua cabeça se você não buscá-la. Jesus hoje está nos convidando a amar a justiça, a amar, a buscar, a desejar estar dentro da vontade de Deus, estar praticando aquilo que nos é ensinado na palavra de Deus. Irmãos, eu quero ler um outro texto para vocês, no qual o próprio Senhor Jesus Cristo nos serve de exemplo sobre isso. E esse texto está em João, Evangelho de João, capítulo 4, nos versículos 31 até o 34. Ouça com atenção. Diz assim: E entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come.
Porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? E Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vejam, irmãos, o que o Senhor Jesus Cristo está nos exemplificando aqui. Ele estava em jejum. E os discípulos, muito provavelmente, ao verem sempre esta situação, então pediram a Jesus, porque aqui o versículo diz que eles rogaram a Jesus: Senhor, come, Jesus, né? Tipo, Senhor, se o Senhor não comer, onde o Senhor vai parar? Né? O Senhor fica muito tempo sem comer. Mais ou menos nesse sentido. E então, Jesus respondeu para eles assim: uma comida eu tenho para comer. E então os discípulos ficaram se perguntando: que comida é essa? Alguém trouxe comida para Jesus? Aí Jesus então respondeu: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha, irmãos, como Jesus tinha essa fome, essa sede pela justiça. Ele queria fazer a obra de Deus o Pai. Ele não estava preocupado com as menores coisas nesta vida aqui. Ele não estava preocupado com a comida de amanhã. Ele não estava preocupado onde ele passaria a noite. Ele não estava preocupado se a roupa dele estava se definhando. Ele não estava preocupado com as coisas desta vida, mas ele se preocupava em fazer a vontade de Deus, estava sempre conectado ao céu, buscando: Pai, qual é a tua vontade? Pai, qual é a tua vontade? E então, meus irmãos, ele continua aqui nos versículos 35 e 36, dizendo: não dizei vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que, assim, o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Então vejam, meus irmãos, que aqui o Senhor Jesus Cristo está dando o exemplo da agricultura, né? Olha, vocês estão sabendo que daqui a 4 meses vocês vão colher, né? Porém, ele fala isso trazendo uma ilustração para o ID, para levar a palavra de Deus. E ele está falando assim: olha, se vocês levantarem os seus olhos, vocês vão ver que está tudo pronto. Está tudo pronto para que vocês vão, para que vocês falem a palavra e para que vidas venham a ser participantes do reino de Deus. E aí no 36 ele vai dizer assim: por que vocês precisam fazer isso? Porque tanto aquele que trabalha ceifando, tanto aquele que vai semear a palavra de Deus nas vidas, como aquele que traz estas vidas, ou seja, como Deus o Pai, ambos se alegram. Por quê, irmãos? Porque bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos. Então vejam que o Senhor Jesus Cristo aqui está dando um exemplo claro disso. Quando nós queremos ser participantes, queremos ser aqueles que realizam a vontade de Deus, então esta alegria vem ao nosso coração quando nós vemos que a justiça de Deus está se cumprindo. Então, irmãos, nos convém não ficarmos de braços cruzados neste momento. O Senhor Jesus Cristo claramente quer que a gente se levante, que a gente vá e pregue a palavra com ousadia, que faça suas obras, né? Olha, irmãos, nós precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos interceder para que vidas sejam libertas, para que pessoas sejam curadas. Precisamos interceder, irmãos, para que o evangelho chegue até os corações endurecidos, para que Deus quebre a resistência destas pessoas. Nós precisamos buscar para que a justiça de Deus esteja dentro da nossa casa, na nossa família,
na nossa família também de fora de casa. Enfim, irmãos, nós precisamos orar, buscar, falar do Evangelho, levar o Evangelho para as pessoas. Nós precisamos ser ousados, corajosos, pensando sempre naquilo que é a vontade de Deus, para cumprirmos a vontade de Deus, certo? Para cumprirmos a justiça. E se nós fizermos isso, meus irmãos, nós vamos recolher esses frutos e vamos nos alegrar junto com o nosso Pai Celestial. A mesma alegria que vai estar no coração do nosso Pai, que vai estar no coração do Senhor Jesus Cristo, também estará no nosso coração, porque o Espírito Santo está movendo no nosso coração. Isso tudo que eu falei aqui neste devocional faz parte do coração de um cristão genuíno. Se você ainda não se sente atraído em fazer a vontade de Deus, busque isso em oração. Busque aprender sobre isso na palavra de Deus e busque colocar em prática. Amém? Eu quero aqui fazer uma rápida oração, mas antes eu peço que você deixe seu like, comente, compartilhe, para que essa mensagem possa chegar até outras vidas. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor, este devocional, Senhor, porque eu creio, Pai Santo, que ele veio de Ti, mas eu peço, Senhor, que esta mensagem possa chegar até os nossos irmãos que estão frios. Eu peço, Senhor, que ela possa provocar nos seus corações mudança de vida. Pai Santo, cremos que esta é a Tua semente. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, opera isso dentro de cada um de nós, opera isso dentro da minha vida e da vida de cada um dos nossos irmãos. Opera também, Senhor, isso dentro dos nossos familiares, os cônjuges, filhos, pais, irmãos, avós, netos. Senhor, levanta uma geração que tem fome e sede da justiça do Pai, para que venha, Senhor, a sua justiça ser cumprida nesta terra, nestes últimos dias da tua igreja sobre a terra. Senhor, em nome de Jesus Cristo, desperta os nossos corações, para que possamos ser trabalhadores na tua seara. Levanta-nos, Senhor, assim como diz na tua palavra. Em o nome do Senhor Jesus Cristo eu oro. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.